péssima semana aí para todos esses que estavam querendo dar um golpe aí no governo Lula. Nos últimos meses, o bolsonarismo passou a articular com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para começar a ferrar o governo. Decidiram que a estratégia deles para 2024 é a seguinte: além de atacar, obviamente, o governo Lula com mentiras, fake news, usar ali a internacional fascista, que são empresários internacionais fascistas, para ajudá-los, a estratégia dentro do Brasil, no Congresso Nacional, é tentar aprovar tudo o que cause mais gastos ao governo Lula e faça com que o governo Lula fique amordaçado. Visando isso, eles passaram a aprovar aí alguns projetos. No Senado, na semana passada, foi aprovado um projeto aí que o Rodrigo Pacheco, que tá dando uma de bandido mesmo, da pior espécie, foi aprovado um projeto que o Rodrigo Pacheco falou: isso não tem impacto nenhum nas contas públicas. É um projeto aí que aumenta o salário de juízes e que vai custar 82 bilhões aos cofres públicos. Então, 82 bilhões de reais, que é aí mais do que o dobro do que o Bolsa Família gasta por ano, vão direto para o bolso de juízes. Por quê? Porque eles querem que o governo Lula gaste isso tudo, porque, veja, sai do orçamento geral da União. Se tiver 82 bilhões a mais para juízes, são 82 bilhões que o Lula vai ter que tirar de algum lugar. Ele vai tirar de onde? Saúde, educação, não sei o quê, não sei o quê. E aí nem que o Lula corte 1 bilhão da saúde. Nossa, eles vão fazer um escarcel. Cortou 1 bilhão da educação. Nossa, o Lula está cortando. Então é assim que funciona aí o bolsonarismo. Eles vão lá e fazem fazem pautas-bomba para ferrar o governo Lula, para depois eles jogarem ali contra o Lula. Pois bem, semana passada, essa correlação de forças começou a mudar. Por quê? Porque o Flávio Dino passou ali ele não tá aí, ele não abriu ainda uma investigação, mas está ameaçando aí, sem usar palavras, mas pela atitude você já vê que é uma ameaça das fortes, abriu uma investigação contra o Lira e o Pacheco por conta do orçamento secreto, que é o Bolsolão, que desde 2022, por ordem do STF, o Bolsolão não era mais secreto, então era um orçamento que não era secreto. E aí para 2023, ou seja, lá em 2022, foi aprovado o orçamento de 2023 e colocaram bilhões e bilhões para esse tipo de emenda, e quem escolhe para onde vai essa grana é Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Em 2023, o Congresso Nacional também aprovou um orçamento com bilhões e bilhões de reais para esse orçamento aí que não é mais secreto. E quem escolhe? Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. E aí aumenta o capital político deles, porque político que quiser emendas tem que fazer o que eles querem. E aí o Arthur Lira tem maioria aí no Congresso, tem o Centrão com ele, tudo mais, e o Pacheco também. E o Pacheco, como está assim com o bolsonarismo, assim, e o Arthur Lira também, eles fortalecem o bolsonarismo usando o orçamento da União. Então nós temos aí o orçamento, que é o orçamento do governo federal, o orçamento que seria para melhorar a vida de todos nós, que está sendo usado por esses dois bandidos para aumentar o capital político deles. Para quê? Para fomentar golpismo contra o Lula. Porque eles sabem que quanto mais fraco tiver o governo Lula, mais grana eles conseguem roubar, mais grana eles conseguem puxar aí do governo Lula no toma lá da cá para roubarem. Porque eles não querem melhorar o Brasil ou coisa nada, eles querem roubar dinheiro e enfiar no bolso. É isso que querem esses bandidos. Pois bem, eis que o Flávio Dino falou: olha, esse orçamento secreto não está mais secreto. Lula, Pacheco, Arthur Lira, vocês me expliquem por que não é mais secreto. Expliquei aqui nos últimos dias que a parte do governo Lula é simples, é falar: tá no orçamento, eu sou obrigado a enviar as emendas, eu envio as emendas. Quem é obrigado pelo STF a dizer quem está enviando a emenda para onde, qual parlamentar, são Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara e presidente do Senado. Se eles não estão fazendo, pergunte para eles. É mais ou menos essa que vai ser aí o parecer aí do governo federal. Então vai sobrar para os dois. Dependendo da resposta deles, vai ser aberta uma investigação e a giripoca vai piar. No meio disso, o Lula se encontrou com Arthur Lira nesse domingo. Foi um encontro secreto, não foi anunciado por ninguém. Na semana passada eu já tinha dito: o Lula vai se encontrar com Arthur Lira, porque a imprensa tinha noticiado, vai ter um encontro deles nos próximos dias. Ninguém falou sobre data nem nada, só que no domingo, sem que ninguém soubesse, se encontraram no Palácio da Alvorada. Não sabemos o que conversaram Lula e Arthur Lira. Conversaram ali, não sabemos nem a duração do encontro. Mas o encontro acabou vazando para a imprensa. A imprensa perguntou ontem para o Lula sobre o que foi o encontro. E o Lula falou que, olha,
Se fosse um encontro, uma reunião, a imprensa tratou como reunião. O Lula falou, se fosse uma reunião entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados, eu teria levado o líder do governo na Câmara, teria levado outros ministros aí que fazem articulação e teríamos ido para uma reunião. Mas não. Foi um encontro entre dois seres humanos, ou seja, Lula e Lira ali tete a tete. Não sabemos o que foi dito, mas o que sabemos é o seguinte, o Lira está aí recuando, tá? A coisa vai ficar feia para Arthur Lira. O Lula é um articulador político dos melhores que tem. O Arthur Lira não. Então nós estamos vendo aí, é como se fosse um jogo de futebol e tá jogando aí o Real Madrid contra um time aí, põe um time da terceira divisão do Brasil, que por acaso ganhou aí uns jogos seguidos, que estava com investimento forte, mas na hora que pega o Real Madrid vai levar de 7. Então é isso que está acontecendo. O Lira, para piorar, ele acabou aí queimando a largada em algumas coisas que ele quis fazer e ele acabou se expondo como alguém que articulou para que um assassino fosse solto, no caso o deputado Chiquinho Brazão, mandante do assassinato da Marielle, e pior, quando ele perdeu, em vez de ele ficar calado, que é o que na política faz, perdeu, presidente da Câmara, quer eleger seu sucessor daqui a 10 meses e tal, fica calado, articula nos bastidores e segue o jogo. Não. Resolveu xingar o ministro do Lula. E aí, olha só o tamanho da confiança do Lula. Eu tô vendo muita gente aí preocupada com o golpismo. Calma. O Lula está extremamente confiante e eu vou falar. São poucas vezes que se vê tanta confiança nas atitudes do Lula. As falas do Lula são sempre bem moderadas, mas as atitudes do Lula não estão moderadas. O Lula logo depois falou, olha, eu vou manter o ministro que o Arthur Lira tinha acabado de xingar. Ele falou, olha, esse cargo aí de ministro das Relações Institucionais é um cargo que tem que ter um rodízio. Por quê? Porque é assim que funciona a política. O Lula deu uma aula de política grátis para todo mundo na semana retrasada. Ele falou, eu coloco um ministro, ele vai fazer relação com o Congresso, esse ministro faz o quê? Ele faz promessas ao Congresso. Daqui 6 meses, ele consegue o que quer, parte do que ele quer, né? Cumpre parte das promessas e as não cumpridas, vai ferrar a relação ali. Eu troco de ministro, entra outro, faz novas promessas, consegue o que eu quero e tal, e fica aquele toma lá da cá, e parte das promessas nunca vão ser cumpridas, parte das promessas do Congresso também não vão ser cumpridas, mas segue o jogo. O Lula falou o quê? Mas não, eu vou manter o ministro Padilha só por teimosia. Peraí. Aí você pensa, o Arthur Lira tem apoio da Rede Globo. O Arthur Lira tem apoio do mercado financeiro do Brasil. O Arthur Lira está com apoio de todo o campo bolsonarista. O Arthur Lira tem parte do orçamento sob seu controle. Nunca no Brasil, isso começou no governo Bolsonaro, é mais uma das desgraças, a herança maldita do Bolsonaro. Aliás, uma dica aí para a comunicação aí do governo Lula, comecem a usar aí o termo herança maldita, tá? Que o Bolsonaro deixou uma herança maldita. Nunca no Brasil o presidente da Câmara e do Senado tiveram parte do orçamento público nas mãos deles, sem que o presidente da República pudesse falar, quero que vá para cá. Não, para aqui não, vai para lá. Não, eles escolhem para onde vai do jeito que eles quiserem. Isso nunca aconteceu, isso é uma herança maldita mesmo, porque eles ganham muito mais poder. O Lula fica com muito menos poder aí de briga. E aí o que acontece? Olha só, o Lula manteve, e o Lula continua indo para o ataque. E o Lula continua no ataque. O Lula é aquele time que ele vai pro ataque com tudo e não tá nem aí. O time que vai pro ataque com tudo e não tá nem aí é porque não tá com medo de levar gol, porque tem alguma coisa na defesa muito forte. Tem aí uma investigação para começar aí com o Flávio Dino. Temos a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes é relator aí de várias investigações avançando sobre os golpistas. Então o Lula talvez esteja sabendo de coisas que nós não. E o Lula continua no ataque. Nessa ele fala com o Arthur Lira. Aí ele diz, olha, não é o presidente da Câmara, Arthur Lira, ou o presidente do Senado, Pacheco, que precisam de mim. Não, sou eu que preciso do Congresso Nacional para aprovar os projetos de lei que o Brasil precisa e que o meu governo quer. Então, não há crise aí que não possa ser sanada, as coisas vão melhorar aí, as relações aí vão melhorar muito em breve. Aí, a imprensa está há alguns meses, e quando a imprensa faz isso, a gente tem que entender o seguinte, não é que o jornalista A ou B fez as chamadas apurações, que é uma palavra que eu comecei a pegar ranço, palavra aí muito usada aí por alguns veículos de imprensa, eu fiz a apuração, na verdade estão sendo porta-vozes de fascista, que a apuração não tem porcaria nenhuma. Eles vão lá, perguntam para um fascista a opinião deles e o fascista finge que é alguma coisa e não é aquilo. Aí a imprensa diz, olha,
fontes palacianas, ou seja, do Palácio do Alvorada e do Planalto. Essas fontes nunca têm nome, porque é invenção. É invenção, repito. Essas fontes palacianas dizem que o Lula quer fazer uma reforma ministerial. Por quê? Porque a imprensa quer que o Lula tire gente que está com ele e não abre e comece a colocar gente do Centrão em ministérios. Por quê? Porque quando esse pessoal começar a roubar dinheiro público, aí cai tudo no colo do Lula. E aí o que acontece? Parte da esquerda, que são sempre os mesmos, começa a falar, olha, o Lula está se vendendo para o Centrão. Olha, o Lula está entregando tudo para o Arthur Lira. Olha o Lula se vendendo de novo para o Centrão. Então essa imprensa quer, tanto uma parte da imprensa de esquerda, é uma imprensa com muita audiência, quanto a grande imprensa querem que o Lula acabe fazendo uma reforma ministerial e entregando vários ministérios aí para o Centrão. O UOL, por exemplo, virou um panfleto anti-Nízia Trindade. A ministra da Saúde está sendo atacada no UOL, na capa do UOL, que é um dos portais mais famosos do Brasil, e pela Folha, dia sim, dia também, todos os dias tem algum ataque ao Ministério da Saúde. Ontem, o UOL noticiou aí uma operação da Polícia Federal de desvios de 70 milhões no SUS. Aí você fala, nossa, essa ministra do Lula tá deixando, roubarem. Aí você vai ver o governo Bolsonaro. Semana passada, o UOL noticiou aí 180 milhões roubados do SUS. Só assinantes podiam ler. E aí quem não é assinante só podia ler o título, que é ali, nossa, dinheiro roubado no SUS. Você imagina que é governo Lula. Aí você podia ler o primeiro parágrafo que falava ali, dava um pouquinho mais detalhes, nossa, roubo mesmo de dinheiro público. Só no segundo parágrafo, que você tem que assinar o UOL para ler, é que dizia que isso é referente a 2020. Você vê o lado que está a imprensa brasileira hoje. Peça sua inscrição no canal.